Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Uma máquina no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras nos últimos anos também se transformou ainda mais em uma máquina de títulos. O ano era 2014, a Copa do Mundo recém havia sido realizada no Brasil. Não parece tão distante, mas que revela o corte no tempo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Na inauguração do Allianz Parque, o time tentava sobreviver no Campeonato Brasileiro, depois de retornar à Série A após mais um rebaixamento. E vem na minha, bateu, é gol! Se o torcedor imaginasse o que viria pela frente... Uma reconstrução que demorou a ser feita e que contou com muito investimento do então presidente Paulo Nobre. O diretor executivo Alexandre Matos, na época, contratou mais de 70 jogadores, ao custo de 400 milhões de reais. Alguns não deram certo, mas aos poucos os destaques foram aparecendo. O divisor de águas, a Copa do Brasil de 2015. Com Dudu decidindo no tempo normal e Fernando Praz, que chegou ainda na Série B, cobrando o pênalti do título. Claro que houve um investimento alto depois com a chegada da patrocinadora Master do clube. Ainda em 2016, sob comando de Cuca e sua calça vinho, a conquista do Brasileirão. Fim de um jejum após 22 anos. O jovem Gabriel Jesus foi fundamental antes de se transferir ao Manchester City de Pep Guardiola. Em 2017, Maurício Gagliotti assumiu com a missão de manter o Verdão no topo. Foi um ano difícil, vendo o rival conquistar estadual e brasileiro. Recuperação no ano seguinte, com Felipão de volta e o decacampeonato nacional. 2019, o ano do Flamengo, algumas tentativas mal sucedidas, como a contratação de Mano Menezes, que já chegou rejeitado e durou apenas 3 meses no cargo. Em seguida, a aposta em outro ícone alviverde, Vanderlei Luxemburgo tinha a missão de apostar na base. E com garotos como Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino, o paulista que não vinha desde 2008, quando o próprio Luxa era o técnico. Campanha que não se sustentou por muito tempo. Aí veio mais uma virada na história palmeirense. Há 2 anos, desembarcava de Portugal um jovem treinador desconhecido, sem nenhum título na carreira, e que estava no PAOK da Grécia. Abel Ferreira mudou para sempre o seu destino e o de milhões de torcedores palestrinos. Foi no dia 30 de outubro de 2020 que um técnico cruzou o oceano para ganhar o coração alviverde. Eu atravessei o Atlântico, não foi para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto do clube, vim para aqui para ganhar. Não demorou muito para ele disputar 2 finais e vencê-las. A Libertadores de 2020, já no ano de 2021, por conta da pandemia da Covid-19. Dias depois, diante do Grêmio, a Copa do Brasil já era histórico. Seria ainda mais porque no final da mesma temporada, um bicampeonato consecutivo do continente, o tri da América do clube, e sobre o sempre poderoso Flamengo. Daverson, o herói improvável, garantiu mais uma conquista no currículo do português, capaz de receber elogios até do mestre, dele e de muitos. Abel é o maior treinador que o Palmeiras já teve em todas as épocas, porque conseguiu os títulos e conseguiu fazer com que esses jogadores trabalhassem pelo clube com alegria, com satisfação e com um pensamento pelo Palmeiras, como quem sabe nós não conseguimos passar. Abel e seus comandados queriam mais. Com a chegada de Leila Pereira, a patrocinadora que virou presidente, o time precisou se reinventar. Liberou atletas experientes como o Felipe Melo e o William Bigode, viu Rony e Rafael Veiga desabrocharem. Scarpa sempre irregular e algumas contratações pontuais.
inclusive com a revelação de Endrick, a joia de 60 milhões de euros de apenas 16 anos. Mas vieram os momentos difíceis também. As eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores deste ano causaram indignação. No torneio nacional, a partida só foi para os pênaltis contra o São Paulo, porque Jonathan Calleri sofreu essa penalidade, num lance em que o VAR não traçou a linha do impedimento na origem da jogada. Erro confesso da CBF. Derrota que não volta mais. O sentimento é de revolta. Revolta. É o que nós sentimos, revolta. Já na busca pelo tetra do continente, o Atlético Paranaense de Felipão estava do outro lado. O discurso, a partir de então, foi mirar no Brasileirão, um título que Abel Ferreira, em seus 2 anos completados no verde, ainda não tinha. 24 horas é o que eu vos peço. Amanhã vamos ter descanso, vamos para casa descansar. Temos 13 finais até ao fim. Com esta atitude, 13 finais até ao fim. Isso vocês têm que meter na vossa cabeça. É cada um de nós, no seu departamento, dar o melhor de si. Agora é obrigatório, só temos uma obrigação. Eu só tenho uma obrigação e só a única obrigação que eu vos peço é cada um dar o melhor que sabe e que pode na sua função. Não vos peço mais nada. A campanha já era boa. O time assumiu a liderança pela primeira vez na 8ª rodada, depois caiu para o 2º lugar e desde a 10ª pegou e não largou mais. São apenas 2 derrotas em todo o campeonato, as 2 como mandante, na estreia para o Ceará e depois para o Atlético Paranaense, ou seja, uma equipe invicta jogando fora de casa. O Brasileirão, eu costumo dizer que é, acho que o campeonato mais difícil que a gente disputa, mais difícil que Libertadores, que Copa do Brasil, e poder desempenhar bem, né, um campeonato longo como esse, e ter uma certa relevância numa eventual conquista, para mim é gratificante. A equipe tem se portado muito bem desde o começo do campeonato, e eu fico muito feliz de poder fazer parte, né, desses últimos anos aí da história do Palmeiras. Melhor ataque, melhor defesa, melhor aproveitamento. Sempre falo que construímos uma família muito legal no Palmeiras e a gente sempre quer mais. Muita gratidão também, e é mais um título que este grupo de trabalho tem vindo a colecionar. Eu disse-vos várias vezes que estes jogadores nasceram para fazer história no clube e mais do que ganhar, é ganhar de forma consistente. É isso que nós temos feito. Um campeão legítimo, de forma antecipada. Aquela taça que faltava na era Abel. Um ciclo que se mantém nas últimas 8 temporadas do futebol brasileiro. Que momento para ser Palmeiras. Realmente, Denilson, faz tempo que o Palmeiras tem demonstrado qualidade, tem montado grandes equipes, escolhe bem seus treinadores, ganha títulos. E acho que agora, nesse momento específico, com o comando do Abel Ferreira, parece que é o amadurecimento, não é? Tem time, tem estratégia, consegue programar vários campeonatos, está investindo muito em jovens. Cada vez mais atletas com menos idade são comprados pelo Palmeiras ou mesmo vêm da base, não é? Então, é um time hoje que faz um trabalho correto dentro e fora de campo e os resultados aparecem. Aparecem e agora o desafio é a manutenção, né? Claro. É o nível, né? Porque essa construção de 2015 para cá, lembrando que o Palmeiras, antes de 2015, 14, passaram ali por Série B, conquistaram, e aí lutaram para não cair, se salvaram no último jogo, acho que em 14, e aí de 15 para cá o Palmeiras se tornou esse gigante, né? Com as conquistas, assim. E aí o mais difícil agora é essa manutenção, é você reformular o elenco, não o elenco, obviamente, no geral, mas você trazer como o Palmeiras vem fazendo. O exemplo muito claro que passou pela minha cabeça agora, o lateral esquerdo que foi embora, como é que era o nome dele? O Uruguai, o Vinha, e aí trouxeram o Piquerez. Ninguém lembra do Vinha mais. Então agora, por exemplo, vai passar isso com o Scarpa. Quem o Palmeiras vai contratar para o lugar do Scarpa? Já tem gente dentro do elenco que vai conseguir fazer a mesma função dentro de campo, porque o Scarpa tem uma característica muito difícil, né? Além da dinâmica, mas é um cara que é um construtor de jogadas, um cara que finaliza muito bem e tá vivendo um momento extraordinário. Então acho que o desafio do Palmeiras nesses últimos anos é a manutenção dessas conquistas, lutar à frente das principais competições. A gente vê um trabalho que é celebrado por isso, porque tem uma coerência,
Hoje o Palmeiras tem um estilo de contratar, de olhar, observar o mercado, não é? E o Scarpa, por muito tempo, foi reserva no Palmeiras. Atuou de lateral esquerdo. Não é? Lembra Então, que ele atuou de lateral claro, esquerdo? ele atuava no que era necessário. É. E, de repente, não. Conquistou o seu espaço próprio e hoje talvez seja o grande jogador dessa campanha no Campeonato Brasileiro ao lado do Gustavo Gomes. Ixi, é duro a gente falar Tem só... o Rony também. Dudu jogou. Dudu. Enfim. Bom, falando em Palmeiras, teve o lançamento da Copa São Paulo. O Endrick foi homenageado, ele que foi o último artilheiro da competição. Menino tá em alta. Como é que falou bem. o Murilo ontem aqui? Falou moleque little. Moleque lindo. Olha só. 65 dos 87 atletas convocados pelo técnico Tite para a seleção brasileira desde a Copa da Rússia têm um ponto em comum. Todos eles já disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a edição de 2023 do maior campeonato de base do planeta vai acontecer entre os dias 2 e 25 de janeiro. Serão 128 times espalhados por 32 sedes. Ao todo, 3.840 atletas vão participar. O craque da edição de 2022, inclusive, está nos holofotes do mundo do futebol. Endrick começou o ano levantando a taça da Copinha com o Palmeiras e chega ao fim da temporada campeão brasileiro com um time profissional comandado por Abel Ferreira. Foi um ano muito bom para mim, né? Mas creio que tem muito mais anos na minha vida, né? Deus já escreveu tudo. O garoto de 16 anos desperta o interesse de clubes da Europa, como Real Madrid e PSG. Eu não ligo para quem está atrás de mim. Eu estou focado no Palmeiras, eu estou no Palmeiras, então não tenho que ligar para ninguém que está atrás de mim. Só tenho que fazer meu trabalho, né? Óbvio que eu quero jogar um dia na Europa, mas a partir do momento que eu estou no Palmeiras, eu tenho que estar focado no Palmeiras e não pensar em sair do Palmeiras, porque é o time que me acolheu. E pro paizão, o Douglas é só orgulho. Felicidade de um sonho que começou lá atrás no Céu Azul, né, e saber que hoje nós estamos aqui, né, com meu filho, recebendo o troféu de melhor da Copinha, todo mundo de olho. Felicíssimo demais, né? E saber que a gente está no caminho certo, agora é continuar com os pés no chão. O Palmeiras é o atual campeão da Copinha e outros 21 clubes já levantaram a taça da competição. O maior vencedor é o Corinthians, com 10 títulos. Bom, o Palmeiras ainda aguarda a taça oficialmente para a semana que vem no Allianz Parque, no jogo contra o América. Só que antes tem compromisso diante do Cuiabá. Tá fazendo uma campanha muito especial o Palmeiras. Já ganhou o título, mas quer manter os números, aquela coisa toda, não é? Então daqui a pouquinho, ó, o Capelanes vai aparecer, só tá no telão, só tá dando uma pinta, um close. Daqui a pouquinho ele vai trazer mais notícias sobre o Palmeiras aqui no programa para falar de Cuiabá e Verdão. É verdade. Ô, Capelani, esse vice doeu. Ele foi até o Equador, foi até Guayaquil. Ele nem tava Pelo esperando. menos conheceu uma nova cultura, não é? Mudou de ares. Agora, lá também. o Capelanes, ele não perde tempo. Ele já tá lá na casa do campeão brasileiro. Já tá pegando boas energias, né, Capelanes? Até porque não quero papo com você amanhã. Não fica me ligando, me chamando no zap. Não fica dançando, porque não é dia. E os boletos pra pagar da viagem? Boa tarde. Ô, Rê, um beijo pra você, pra galera toda do estúdio, meus parceiros, pra quem nos acompanha aí no YouTube, na TV aberta, não importa onde. Estamos aqui na casa do campeão brasileiro, o Palmeiras. E é o seguinte, ó, o Palmeiras agora vai entrar de férias, os caras não estão nem aí, agora... Os caras já estão treinando ontem, foi aquela folguinha para dar aquela tranquilizada depois do título no meio de semana. Estão treinando, vão sair daqui a pouquinho, se reapresentam amanhã e viajam já, porque neste fim de semana tem compromisso contra o Cuiabá. Eu acho que é importante falar que ainda assim é praticamente força máxima. Não vai contar com o Scarpa e o Zé Rafael, 2 jogadores estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, o Everton, Gomes, Rony, Danilo, Dudu, essa boleirada titular inteira aí praticamente vai jogar como titular neste fim de semana. E ó, vamos mostrar com o nosso repórter cinematográfico aqui, o nosso querido Ulisses. Ó a galera aí, ó, a galera tá feliz ou não tá, ó? Estão só esperando aqui na moralzinha para eles conseguirem aí uma canetada do Abel Ferreira, do Dudu, jogadores que vão passar daqui a pouquinho. A nossa enquete do Jogo Aberto é a seguinte: quem será o vice-campeão do Brasil? É o Inter ou não é?
É o Corinthians ou não é? Ó, nem Inter nem Corinthians, hein? Dá pro Atlético Paranaense ser vice-campeão ou não dá? Então o furacão tá chegando, Renata Fã, mas aqui, segundo a galera, não vai ser nem Inter e muito menos o Coringão, Renata Fã. Ou deve ser Flamengo ou Fluminense, na opinião deles ali. Mas a pesquisa aqui tá diferente. Ó, tá abrindo o portão, passou uma bicicleta. Não é o Hendrick, gente. Não é o Hendrick, Podia ser é o Rony. outra Podia ser de bicicleta, podia ser o Rony. Poderia ser, né? O Rony, será? É. De bike. Enfim. Agora, e aí, Sgarbi? Pra você, quem será o vice? Você já disse? Pra mim é o Flamengo justamente por ter uma vitória a mais e a tabela mais fácil. Na pesquisa aí já virou, viu, Ronaldão? Virou o quê? Você é vice de novo Virou pro Flamengo. chacota. Você é vice de novo pro Flamengo. É vice na pesquisa. Para aí, vamos ver agora vice. se Ronaldo Soares Giovanelli, É. que disse que ser vice é horrível, que não vale nada, o que ele vai dizer? Quem será o vice-campeão brasileiro? Ah, eu nem tô acompanhando mais esse campeonato. Que campeonato que é esse aí? Não tô acompanhando mais, não. Acabou. Você não vai estar no camarote amanhã? Você não vai estar no camarote amanhã, pô? Eu ia falar, gente, mas eu vou falar agora sério. O Corinthians foi garfado nos dois jogos com o Flamengo, velho. A verdade é essa. Brasileiro, irmão. Agora, no Brasileiro, o Corinthians ganhou as duas, lá e aqui. No Brasileiro, o Corinthians ganhou as duas do Flamengo. Queira ou não. Agora, o que fizeram com o Corinthians na Copa do Brasil? E ninguém falou nada daquele lance do Balbuena. Foi mão ou foi barriga? Aquele do Balbuena. Deixa eu falar uma parada pra você. Aí é pena. Deixa eu falar uma parada pra você. E quem vai ser vice? 15 segundos. Ali não, hein? Ali não vai ser. Ali não vai ter, não. Eu não sei quem vai ser, mas ali, ó. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais novo campeão brasileiro. O título foi confirmado na quarta-feira, mas no início da semana, uma reunião importante dentro do Conselho Deliberativo serviu para que uma série de assuntos fossem debatidos, com a presença da Leila Pereira, de conselheiros e uma série de temas em pauta. Departamento de Marketing, de Futebol, as finanças também fizeram parte desse grande debate. E um membro do Conselho Fiscal do Palmeiras foi convidado para explicar aos conselheiros um pouquinho sobre a situação do clube. Ele garantiu que o Palmeiras vive um momento saudável, embora exista alguma preocupação em relação à dívida a curto prazo. É uma dívida um pouco mais alta que tem causado ou exigido alguns cuidados da presidente Leila Pereira. É também por causa dessa dívida a curto prazo e da dificuldade com o fluxo de caixa que a Leila Pereira deixou bem claro aos conselheiros que vai haver a necessidade da venda de pelo menos um atleta ainda no ano de 2022. Caso essa venda não aconteça, o Palmeiras dificilmente vai conseguir fechar no azul. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, acabaram de entrar 45 milhões de reais pelo título do Campeonato Brasileiro, verdade. Mas, por outro lado, o Palmeiras não garantiu os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores da América, que são aqueles que pagam mais. O título da Libertadores garante 85 milhões de reais, título da Copa do Brasil assegura 60 milhões de reais apenas como prêmio na grande decisão. Diante desse cenário, é natural que o Palmeiras, com o fim do Campeonato Brasileiro e o título garantido, venda um de seus atletas. Dois nomes são os mais cotados. O Danilo, volante que já havia sido cobiçado pelo Arsenal no último dia da janela de transferências na metade do ano, além do Wesley, atacante que interessa ao Grupo City. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.